Eu gostaria de partilhar com vocês 4 grandes alegrias que eu tenho vivido essa semana. A primeira delas é que eu estou melhor. Tive uma inflamação de garganta muito forte, a ponto de praticamente ter perdido a voz, mas estou de volta. Ainda um pouco rouco, mas estou de volta. A segunda alegria é que nessa semana, no meu Instagram profissional, nós teremos mais uma live. E nessa live nós vamos refletir um pouco sobre as distinções entre os termos religião, religiosidade, espiritualidade e termos afins. Então não perca, eu vou dar mais detalhes no post que eu vou postar. A terceira grande alegria é que acaba de sair o livro pela editora Pluralidades, chamado Viver e Pensar em Tempos de Mudança, Peregrinos da Esperança, de Edson Matias Dias e José Reinaldo Martins Filhos, lá de Goiás, da minha terra. É um livro muito bacana que saiu pela Pluralidades, e aqui eu tenho um capítulo chamado Questões de Gênero, Interpelações ao Mundo Eclesial. Eu vou deixar o link aqui abaixo para aqueles que quiserem adquirir. E a quarta notícia, a quarta alegria é que nessa semana eu assinei o contrato com a editora Labrador para o meu próximo livro. Vocês sabem que eu lancei um livro em 2016 pela Paulus, mas desde então participei em alguns livros, com alguns capítulos, artigos científicos que eu fiz, eu venho qualquer dia desse mostrar também, mas agora vou lançar o meu segundo livro, né, até o final do ano. Então essas são 4 grandes alegrias, né, as quais eu gostaria de partilhar com vocês. No que diz respeito ao meu capítulo neste livro, né, repetindo o nome, eu não sei se está saindo o nome certo aqui, Viver e Pensar em Tempos de Mudança, Peregrinos da Esperança. O meu capítulo, então, se chama Questões de Gênero, Interpelações ao Mundo Eclesial. Como vocês sabem, eu sou padre, pesquisador e, sobretudo, pesquiso a relação entre religião e sexualidade, com foco na diversidade sexual e de gênero. Então, aqui na introdução, eu falo um pouquinho da minha pesquisa. Foi a minha pesquisa de doutorado. Eu pesquisei os grupos católicos LGBTQIA+. No primeiro capítulo, eu falo um pouco sobre o apagamento das vozes femininas, né? E depois o surgimento, de modo especial, na segunda metade do século passado, né? Esse protagonismo feminino que também deu abertura para as reflexões e novas descobertas sobre a diversidade sexual de gênero. Depois eu falo um pouquinho sobre todo esse pânico em torno das teorias de gênero, pejorativamente chamadas de ideologia de gênero, mostrando então que esse termo surge dentro do contexto católico, mas ele ultrapassa os limites da igreja e acaba se tornando um tema instrumentalizado por grupos políticos que criam todo um pânico moral nas pessoas, quando na verdade a gente precisaria escutar um pouco mais as vozes da diversidade para entender o que de fato está acontecendo. Então trago algumas contribuições nesse sentido. Depois eu falo sobre a necessidade de escutar a comunidade LGBTQIA+, e não simplesmente, pelo menos da parte da igreja, mas da sociedade como tal, vir com documentos, né, simplesmente declarações, sem ouvir a história dessa comunidade. E também apresento no último item toda essa realidade, sobretudo dos batizados e batizadas LGBTQIA+, como lugar teológico emergente e um dos sinais dos tempos. Bom, é um pouco daquilo que eu apresentei nesse livro. Venho com novidades logo mais.